Olá, Flor de Minas! Bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Hoje vocês vão conversar apenas comigo, Yasmin. Tudo bem com vocês? Então, galera, deixa eu contar pra vocês a história. Mais ou menos é o seguinte: eu tinha planejado gravar um vídeo sobre coisas que eu aprendi sendo uma adulta com uma casa há 3 anos e que fazem muita diferença na minha rotina, facilitam, simplificam coisas. Vai rolar esse podcast ainda. Mas, na sexta-feira, eu fiquei de sexta de noite e sábado sem telas. E foi tão chocante a diferença que eu senti que eu precisei engavetar o outro episódio e falar sobre isso primeiro, tá certo? Então, vamos conversar hoje sobre ficar offline e sobre ficar sem telas. Então, eu vou dar o contexto aqui para quem não acompanhou a jornada de ficar offline que aconteceu na minha vida. A Sucena, mais ou menos ano passado, começou a ficar completamente sem redes sociais. Ficou um mês sem rede social nenhuma, e aí depois que ela ficou esse um mês, ela nunca mais voltou plenamente. Ela tá sempre sem aplicativos instalados no celular, enfim. E foi uma coisa muito boa, a gente percebeu, assim, a diferença em como ela se comunicava, em como ela pensava dela mesma, enfim, teve impactos gigantescos, inclusive na ansiedade e um milhão de coisas. E aí, eu fiquei pensando, tá, a gente precisa conseguir trazer um pouco desse benefício que ela conseguiu lá em ficar completamente offline em 30 dias para a vida real, né? Para a vida de quem não pode ficar 30 dias offline, que é, no caso, o meu próprio caso, porque eu trabalho com a internet, tô aqui para criar conteúdo para vocês, e essa cena não tem essa demanda, graças a Deus, ela fica com contabilidade, que é muito chata, e eu fico com a produção de conteúdo na nossa divisão aí dessa empresa. Então, desde o ano passado, eu comecei a ficar offline aos sábados. Não era todo sábado, se eu tenho alguma coisa para fazer, se eu tenho algum evento, quando eu fazia teatro, por exemplo, que era aos sábados, eu não ficava offline. Então, eu só fico offline no sábado. Quando eu tô dentro da minha casa, eu vou ficar dentro da minha casa o sábado inteiro. Então, como é que eu faço? Chega na sexta-feira, quando dá 8 horas na sexta-feira, eu mando uma mensagem, aviso pra todo mundo, minha família toda, todo mundo que pode entrar em contato comigo, que é crucial. Então, minha mãe, minha irmã, e falo, ó, vou ficar offline até amanhã, até domingo, aliás. E se vocês precisarem de mim, liga na Alexa, elas têm a forma de entrar em contato e falar como uma voz do além na minha Alexa. Ou então, me liga pelo FaceTime, porque eu sempre deixo o iPad mais ou menos por perto e ele dá pra tocar no FaceTime, né? Então é assim que eu resolvo o problema. Todo o resto das coisas pode se explodir, eu vou descobrir só no domingo, e mais ou menos é isso. Então, nesse primeiro momento, era muito focado em ficar sem o celular. Por quê? Porque eu percebo que quanto mais eu fico no celular, mais ansiosa eu fico, e aí quanto mais ansiosa eu fico, mais eu fico no celular, e isso vira um looping eterno. Então, às vezes, eu me pego andando pela casa fora com a cara enfiada no celular, tipo assim, assistindo um Reels enquanto eu vou ali buscar uma água, enquanto eu dou comida pro meu cachorro, quase como se fosse parte da minha anatomia ter um celular na frente do meu olho. E aí, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa questionar, porque assim, qual foi a última vez que você ficou sem o seu celular? Por, sei lá, 24 horas. O que tá acontecendo enquanto a gente tá no celular, sabe? Então, eu gostava muito de fazer esse tempo offline no sábado, porque me ajudava a lembrar que a minha vida não acontece no celular. Muitas das coisas que eu acho que são grandes problemas, se eu desligar o celular, o problema desaparece. E que delícia é um problema que se você desligar o celular, ele desaparece, não é verdade? Porque aí você pode fazer ele desaparecer temporariamente e lidar com ele depois e tá tudo certo. Então, eu gosto muito disso, de desacelerar. Porque eu acho que essa sensação também de estar sempre com o celular na mão, lendo coisa, assistindo coisa o tempo todo, faz a gente achar que a gente tá tentando fazer 5 coisas por minuto, sabe? E aí parece que a vida é muito mais acelerada, parece que a gente não tem tempo, a gente tá o tempo todo correndo. Quando você desliga o celular, você fala, gente, olha isso aqui, eu tenho tempo. Um minuto passa em 60 segundos, independente do que aconteça, é 60 segundos. Então dá uma paz grande. Então comecei a fazer isso como uma prática. Então é mais ou menos isso, tem mais ou menos um ano que eu fico frequentemente o sábado inteiro offline, sem o celular. Não é completamente offline, é só sem o celular. Eu ainda jogava videogame, eu ainda assistia Netflix, eu ainda usava, inclusive, o iPad às vezes, menos. Mas assim, pra olhar no Pinterest, pra ver um vídeo no YouTube. Meu grande problema era rede social, tipo TikTok e Instagram. E ficar no loop que eu fico no meu celular, que eu não sei se vocês sentem isso também, que é um loop de conferir tudo. Então eu confiro um aplicativo, confiro outro aplicativo, confiro outro. Quando eu termino esse ciclo, eu volto e começo tudo de novo. E aí fica nesse eterno maluquice de ansiedade. Então,
Quando eu comecei a fazer isso no sábado, o primeiro passo, assim, de ficar mais tempo offline, e eu percebi o quanto que eu ficava menos ansiosa, o quanto que eu ficava mais feliz com a minha vida, o quanto que eu conseguia me conectar melhor com as coisas em volta de mim, eu comecei a tentar trazer esses momentos offline pra semana, com mais frequência. Então, desde agosto, eu comecei a colocar no meu planejamento, nos meus objetivos, que eu queria ficar sem o celular a partir das 8 horas da noite. Então, de novo, avisei pra minha família toda. Claro, né, gente, que eu tô falando de dentro da minha rotina privilegiada. Dificilmente o que eu tô falando sobre a minha rotina, vocês vão conseguir aplicar exatamente desse jeito. Vocês vão precisar pensar, entender, adaptar, e é pra isso que eu tô aqui, pra ajudar vocês a entenderem qual que é a essência das coisas, pra vocês conseguirem colocar aí na vida de vocês, ok? Então não precisa pensar assim, ah, mas 8 horas eu tô ainda no ônibus. Eu entendo, é isso aí. Então não é pra você que vai funcionar desse jeito. Tá tudo certo, acontece. Vamos pensar onde é que dá pra usar o que eu tô falando em outros aspectos da sua vida pra você também aproveitar disso, mas dentro da sua realidade. Mas enfim, voltando pra mim mesma. Então eu comecei a fazer isso de ficar sem o celular depois das 8 horas da noite, todos os dias. Conseguia fazer todos os dias? Não, mas eu conseguia fazer, sei lá, 4 dias por semana, 5 dias por semana, e isso já é com certeza muito melhor do que dia nenhum. Então, fiquei feliz, consegui adicionar isso aí como uma prática que entrou dentro da minha rotina, inclusive não só no sábado. O que aconteceu foi que desde que eu comecei a fazer isso durante a semana, eu parei de fazer no sábado. E aí, essa semana, eu tava muito ansiosa, porque semana passada a gente teve o lançamento do planner do ano, então eu fiquei muito mais no celular, porque eu fico ajudando no suporte, vendo se vocês estão com dúvidas, vendo o que eu posso fazer pra facilitar pra vocês. E então eu fiquei, assim, 3 dias no celular, batendo, sei lá, quase 10 horas de tempo de uso. Então eu falei, não, eu preciso conseguir ficar o sábado completamente offline, meio que pra resetar essa necessidade aí que eu tô tendo de ficar no celular, pra começar a regular de novo isso, porque eu desregulei de acordo com o que normalmente acontece na minha rotina. Então, eu decidi que eu ia fazer no sábado offline, depois de, sei lá, alguns meses que eu não fazia o sábado offline. E aí eu percebi que ficar offline só com o celular tava fácil, porque eu já tinha acostumado. Assim, não tava fácil. Mas eu queria um desafio um pouquinho maior. E aí eu decidi experimentar o que aconteceria se eu ficasse sem telas. E aí meu objetivo foi ficar completamente sem telas. Então eu não assisti televisão, não joguei videogame, não mexi no iPad, não mexi no celular. O celular eu fiquei, assim, fiquei sem absolutamente nada. O que eu fiz? Eu ouvi música e eu deixei o iPad do meu lado, assim, não do meu lado, né? Mas deixei ele acessível pra, às vezes eu tava lendo um livro e aí me vinha uma dúvida sobre uma coisa específica, ou enfim, eu queria saber, ai, como é que era mesmo? Como é que é esse mapa desse lugar que eles estão falando aqui? Daí eu usava pra isso, pra dar uma pesquisada lá e voltar, sempre com cronômetro. Então eu colocava tipo assim, ah, eu vou mexer no celular pra ver o lugar desse livro, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um alarme de 5 minutos, que eu tenho 5 minutos pra ficar no iPad, no celular não, né, no iPad. Tenho 5 minutos pra ficar no iPad e achar o problema desse negócio. Acabou, desligou, enfim. Devo ter feito isso no sábado umas 3 vezes. Então aí 15 minutos, diminuir de 10 horas, que foi o que aconteceu na quarta, na quinta e na sexta, pra 15 minutos no sábado, foi uma vitória e tanto. Mas enfim, vim conversar com vocês o que eu descobri sobre ficar sem telas. Queridas, vocês não vão acreditar. Como é que eu fiz? Pra vocês terem uma noção. Eu fiquei sem tela desde as 8 horas da sexta-feira até domingo de manhã. Então, o que eu fiz é isso que eu faço sempre. Eu aviso para as pessoas que eu tô fazendo isso, que eu vou ficar sem o celular, que eu vou ficar, né, com a comunicação através da Alexa ou do FaceTime. Dessa vez, eu tive que me preparar um pouco melhor, assim. Eu tava sozinha em casa na sexta-feira. A Maíra ia chegar só no sábado, depois do almoço. Então, é um momento onde normalmente eu iria pra frente da televisão e ia maratonar uma série. E aí eu fiquei assim pensando, e também é um momento onde, quando eu tô sozinha, eu adoro comer na frente da televisão, porque a televisão me faz companhia ali, sabe? Eu ouvi uma voz e fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? A parte mais difícil pra mim de ficar sem telas realmente foi a hora de fazer as refeições sozinha, porque fiquei, meu Deus, tudo que eu queria era sentar no sofá e assistir televisão. Mas aí eu sentei no sofá e olhei pela janela. Fiquei assistindo o mundo passar. Ah, é um entretenimento riquíssimo? Não, mas é bom, porque até o tédio de não estar sendo completamente entretida, sabe? O tempo todo é muito importante. E aí eu comecei a pensar assim, gente,
Nunca, nenhuma vez, em nenhuma resolução de ano novo, em nenhuma meta que eu tracei, em 8 anos que eu traço metas, eu nunca coloquei que eu queria zerar o catálogo da Netflix. Eu nunca coloquei que eu queria assistir televisão todos os dias por, tipo, 3 horas. Eu nunca coloquei que eu queria jogar videogame todos os dias, que eu queria ficar mais no celular. Então eu comecei a refletir sobre como que existe uma forma de manipulação aí também, né, gente? Tipo, você fica na televisão, você consome uma informação de um formato que te libera um monte de dopamina, então você fica meio viciado ali, você não consegue fazer decisões melhores, porque é isso, tá tudo planejado pra você tomar só essas decisões, porque tem pessoas lucrando com essas decisões. Então a gente vai virando uma grande coisinha padronizada, sabe? Como que pode? Que tá todo mundo zerando o catálogo da Netflix. Eu comecei a pensar sobre isso, decidi ficar offline. Aí eu já preparei algumas coisas pra ser mais fácil. Então, assim, deixei meu caderno e meus meus giz pastel oleoso, que é a minha mais nova técnica favorita. Estou apaixonada. Deixei perto de mim, achei um livro gostosinho de ler, pra eu ler durante esse período. Comecei um bordado novo, então também tinha o bordado. Tem meus cachorros, né, que são sempre fonte infinita de entretenimento, que treinar eles é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então também tinha isso. E eu deixei minha televisão o dia inteiro tocando música. A única coisa que eu fazia era trocar as músicas de acordo com o mood do que eu tava fazendo. Então, eu tava dando uma faxina na casa, colocava aquelas músicas brasileiras pra eu cantar a plenos pulmões. Eu tava lendo meu livro, colocava uma musiquinha mais sem letra, pra eu conseguir concentrar mais no meu livro. E aí, gente, quando a Mayra chegou em casa, ela também topou ficar sem telas, então ficamos nós duas sem telas. E foi a melhor coisa. A gente nunca teve tanto tempo de qualidade uma com a outra. A gente conversou um monte de coisa. A gente, nossa, treinei cachorro demais. A gente jogou jogo. A gente desenhou. A gente conversou sobre... Vocês não têm noção o tanto de coisa que deu pra fazer. Com muito mais alegria, com muito mais prazer do que se eu tivesse ficado na televisão. E a Maíra, ela tinha trabalhado no sábado. Então ela trabalhou sábado de manhã, dando aula, era sábado letivo. Ela chegou em casa cansada, estressada do trabalho, de trabalhar sábado, né, gente? Porque afinal de contas é isso, ela tá preparando uma coisa grande lá na escola dela, que é na semana que vem. Então também tá uma dose extra de ansiedade. Enfim, tô contando da rotina dela, porque pode ser um pouco mais... podem se relacionar um pouco mais. E aí ela chegou muito cansada, e tudo que ela queria, ela já tinha me falado na sexta de noite que ela ia topar ficar comigo sem tela, mas quando ela chegou no sábado, ela, nossa senhora, ela falou, não, eu não quero, eu quero jogar videogame, eu quero assistir um negócio na televisão, eu quero não pensar. E aí que tá o ponto, né, gente? Eu não pensar. E aí eu falei, não, tudo bem, você pode querer, você pode fazer o que você quiser, afinal de contas a vida é sua, você tem que fazer o que faz sentido pra você. Mas me dá uma chance de tentar te ajudar a ficar sem tela? E aí a gente foi pra coisa da autorregulação. Falei, vai lá, toma seu banho, toma um banho com calma, vai fazer carinho no gato, vai respirar fundo, vai lá fora, olha o céu. E depois, se você quiser voltar e jogar videogame, você joga videogame, não tem problema. Mas cria esse espaço pra conseguir tomar decisões melhores, né? Porque quando a gente chega, ou quando a gente tá cansada, estressada, não tem como tomar uma decisão que você gostaria de tomar. Você acabou com todo o seu recurso cognitivo pra escolher qualquer coisa que seja minimamente mais difícil do que o celular ou a televisão. E não é à toa que eles são fáceis assim, tá, gente? Eles são fáceis assim exatamente pra entrar nesse lugar e ocupar esse espaço enorme que a gente não sente que eles ocupam na vida. Então, depois que ela conseguiu fazer esse processo todo, ela conseguiu se autorregular o suficiente e falou, não, quer saber? Vou ficar sem a tela. E aí, também foi muito legal uma coisa da Maíra, que ela nunca falou, eu vou ficar o dia todo sem tela, eu vou ficar sem tela com certeza. Ela falou, não, eu vou te acompanhando enquanto fizer sentido pra mim. Então, às vezes ela falava, acho que eu vou jogar videogame. Eu falei, tá bom. Mas aí eu sentava e ia desenhar. Ela falava, não, tá, vou desenhar com você. E aí acabou que a gente realmente só usou telas no domingo, no outro dia. A gente dormiu muito melhor, porque a gente deitou cedo, ficou conversando horrores, lendo livro horrores. Então, assim, gente, quanto tempo existe dentro dessas coisas? E eu não tô falando que a televisão, o celular, a Netflix, nada disso é um vilão, não. Não é. Eu só quero que a gente pense como que isso virou a saída padrão pra gente, o comportamento padrão pra gente, sendo que isso não tá nos nossos objetivos. Sendo que isso é uma coisa que a gente, de modo geral, não tá a fim de fazer, sabe? Eu não acho um problema assistir televisão, jogar videogame. Não acho nada disso um problema, individualmente, nem de maneira nenhuma. Eu acho que o problema é
essa distância entre o que a gente quer e a gente se sentir presa em opções que a gente não escolheu. Então a gente precisa começar a tentar desescolher essas opções, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? Claro que, por exemplo, lançou uma temporada nova de uma série que eu gosto muito, massa, vou lá assistir. Mas honestamente, gente, ultimamente eu tenho assistido cada merda, uma pior que a outra. Um negócio que só ocupa seu tempo mesmo, sabe? Falar, vou assistir isso aqui pra ocupar meu tempo. E é isso. Não tem empolgação, não tem. Nossa, que expectativa. Eu brinco muito com a mãe da Maíra que pra gente já tá medindo o nível da série se você quer ver o próximo episódio. Ah, a série é boa? Mais ou menos, mas dá vontade de ver o próximo episódio. Ah, tá, então é boa. Poxa! E agora eu quero dar dicas. Criei uma lista aqui. Tô com um roteiro pra esse episódio, vocês acreditam? Nem parece, né? Porque já dei várias voltas. Mas vamos lá. Dicas. A primeira dica que eu te dou é começar aos poucos. Se você tá ouvindo esse episódio e falou, nossa, é verdade, Yasmin falou, realmente eu não quero ficar na tela, se eu for pensar, não tenho meta nenhuma envolvendo isso, é uma coisa que eu faço no automático sem perceber o que eu tô fazendo, quero diminuir meu uso de telas. Então eu vou diminuir, vou fazer igual a Yasmin. Vou de tempo nenhum, assim, de ficar completamente online pra ficar sem telas por 48 horas. Não, galera. Assim, se você achar muito que você quer se desafiar, faça isso. Acho legal. Mas é um desafio. Eu não comecei fazendo isso. Se vocês voltarem ao episódio ou lembrarem do que eu falei no início do episódio, eu comecei fazendo um pouquinho na semana. Eu comecei, na verdade, ficando, tipo assim, meio sábado sem o celular, ficando amanhã sem o celular. E aí depois eu consegui ficar um sábado inteiro, depois eu consegui ficar do domingo, da sexta de noite até domingo, depois eu consegui colocar na minha rotina, e agora que é uma coisa bem mais natural pra mim ficar sem o celular, eu já não sinto mais ansiedade quando eu tô sem o celular, eu já não acho que vai acontecer uma grande coisa que eu tô perdendo, eu já sei que o que eu tô perdendo mesmo é a minha própria vida quando eu tô no celular por 10 horas por dia. Mas foi um processo, eu precisei vencer todos esses desafios emocionais e de hábitos mesmo, né, de estar sempre com o celular, que foi ao longo de um ano, ao longo de tempo, sabe? Então, vá com calma. Qualquer quantidade que você conseguir fazer tá bom o suficiente. A segunda dica que eu dou aí é questionar o tempo de tela. Então, é pensar, poxa, eu queria estar vendo isso aqui mesmo? Poxa, eu queria estar fazendo isso. Mesmo que naquele momento você não consiga tomar outra decisão. Você consiga só continuar ali mesmo e tudo bem, não tem necessidade de se sentir culpado. Menor problema. A questão é começar a olhar para isso como uma questão. Parar de achar que ficar em telas é uma coisa tão normal quanto beber uma água e tomar um sol, sabe? Tão dentro da nossa rotina que faz parte de ser quem a gente é. E começar a pensar, tá, eu quero fazer isso? Por que eu escolhi fazer isso? O que mais eu gostaria de fazer? Só isso. Só reflete, só começa a pensar. Que se a gente começar a cutucar isso aí, daqui a pouco você tá ficando offline também. A dica 3 é criar uma lista de coisas pra fazer. Gente, ficar sem telas é sentir tédio. E assim, a gente pode fazer um episódio inteiro só falando sobre o tédio e como o tédio é importante. Mas, spoiler, o TED é importante. O TED é importante pra gente criar, o TED é importante pra gente descansar, é importante pra um monte de coisa. E a gente não sentir tédio faz com que a gente fique cada vez menos tolerante a desconforto, desconforto esse que a gente vai precisar lidar pra fazer coisas que a gente gosta, pra fazer coisas que a gente acha importante. Então, é interessante que a gente consiga começar a lidar melhor com o tédio, resistir melhor ao desconforto de sentir o tédio, pra gente conseguir ir pra outros lugares que talvez exijam da gente um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de gasto de energia ali, realmente, pra se pôr numa posição desconfortável. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma lista. Pega um papel, anota num papel. Não pega um papel aleatório, não. Ó, pega uma folha do seu planner. Pega um planner lá, vai em novembro, vai nas folhas pontilhadas no início do mês e escreve lá, lista de coisas pra fazer offline. E aí, anota tudo que você pode fazer na sua casa. Coisas do tipo, reorganizar minha geladeira, arrumar minhas gavetas, treinar meu cachorro, pintar uma parede. Escreve tudo o que vier na sua cabeça. Porque assim, quando você estiver entediada, você pode correr pra sua lista e ver o que daquela lista você tá a fim de fazer. Você não precisa fazer tudo, não é uma lista de tarefas, é uma lista de possibilidades. Eu planejei, por exemplo, nesse final de semana, fazer o giz pastel, bordar, coloquei o livro, coloquei várias coisas e na prática eu não bordei. Desenhei pouquinho com o giz pastel, fiquei mais no livro mesmo, tudo bem.
Porque não era meu objetivo, eu não coloquei ali. Vocês estão entendendo? Porque se eu falasse, não, eu tenho um monte de coisa pra fazer no final de semana, eu vou ficar possivelmente cansada. De novo, a gente entrou numa expectativa de ter que fazer coisas. Não é essa a intenção. A intenção é que você consiga fluir e ficar descansada e ficar leve, sem ter que necessariamente ficar na frente da televisão ou no celular. Enfim. Então, cria essa lista pra você ter pra onde correr, pra ser mais fácil. Coisas que eu coloquei na minha lista. Eu tenho aqueles negócios de fazer massagem facial que eu uso uma vez a cada milênio. Então, eu coloquei isso na lista. Que às vezes é um dia que eu vou tomar um banho, eu não tenho mais nada pra fazer mesmo, teoricamente, né? Eu vou tomar um banho, vou fazer uma skincare mais elaborada. Vou passar essa escova aqui em mim, porque faz diferença se meu banho durar 5 minutos ou se o processo do banho durar 20 minutos. Porque eu não ia fazer nada com esse tempo de qualquer forma, então cuidar de mim parece uma ótima proposta. A dica 4 é aceitar que tudo vai ser mais trabalhoso do que ficar no celular e na televisão. Tudo vai ser mais trabalhoso do que ficar em telas. Tudo, gente, tudo. Arrumar a gaveta vai ser mais trabalhoso. Passear, dar uma volta no quarteirão da sua casa, que é uma coisa que vai te fazer muito bem, vai ser mais trabalhoso. Fazer um pão que você queria muito fazer, que tá há anos salvo no rascunho do seu celular, vai ser mais trabalhoso. Tudo vai ser mais trabalhoso. Mas aqui o que a gente precisa entender é que a matemática da energia não é uma matemática simples. Não é gastei energia e estou mais cansada. Se você gastou energia nos lugares certos, você pode se sentir revigorada, você pode se sentir relaxada, você pode se sentir feliz. E isso vale a pena, vale o gasto de energia, entendeu? Então, entendam isso. Não vai ser fácil. A gente não vai ter alívio de dor, incerteza e trabalho constante nesta vida. Vai acontecer, vai ser difícil, porque a vida dá trabalho. Mas vale mais a pena, porque no final das contas a vida parece mais sua do que, de novo, a vida padronizada de todo mundo assistindo infinitamente o catálogo inteiro do canal do streaming. E a minha quinta dica é experimentar de verdade. E essa daqui é um puxão de orelha, porque eu sei que quem acompanha a Flor de Mim aí há mais de um ano tá me ouvindo falar sobre ficar sem celular, tá me ouvindo falar sobre ficar offline há mó tempo. Tô falando isso porque é importante, gente, porque vai mudar a perspectiva de você sobre muitas coisas. Mas aí tô falando isso sempre, tô falando isso sempre, e eu sei que tem gente que nunca experimentou. Só que, galeras, o nosso cérebro funciona num negócio que chama ciclo de feedback, que é o quê? Quando você faz uma coisa e você tem uma resposta positiva daquela coisa, daquele hábito, por exemplo, você tem uma resposta positiva, seu cérebro fala, ok, vamos fazer de novo, a resposta foi boa, eu quero a resposta de novo, eu quero a minha recompensa de novo. Então, se você só pensa sobre fazer tempo offline, mas não faz, ou se você se dá como objetivo um tempo offline que é muito maior do que o que você consegue fazer agora, qual que é a resposta que você tem no final desse processo? Ah, eu tento fazer, eu não consigo, eu me sinto mal, me sinto péssima, e aí eu não vou fazer de novo, porque eu me senti mal, é óbvio. Eu nem tento fazer, eu fico só criando uma ilusão na minha cabeça do que poderia ser. Nunca faço, nunca tenho essa recompensa e nunca tenho esse comportamento reforçado pra fazer de novo, e de novo, e de novo. Crie objetivos que sejam possíveis. Ah, eu consigo hoje 10 minutos. Então faz 10 minutos. Porque 10 minutos é melhor do que nada. E aí, quem sabe, daqui a um mês você consegue fazer 20 minutos. E aí, daqui a 3 meses, você consegue fazer 1 hora. E aí, daqui a 5 meses, você consegue ficar um dia. E aí, imagina isso daqui a 50 anos. Entendeu? Você vai ter ficado muito mais offline, você vai ter aproveitado muito mais sua vida, você vai ter construído muitas coisas com esse tempo offline. Gente, pelo amor de Deus, a gente fez muita coisa. Eu vou listar as coisas que a gente fez. Eu fiz pão, eu fiz um legume oriental que eu faço pra gente comer aqui, que ficou delicioso. Eu limpei a piscina, eu treinei meus cachorros, eu fiquei na piscina muitos e muitos e muitos tempos. Eu colori com giz pastel, eu terminei um livro, eu dei uma geral na minha casa, passei o aspirador na esquina dessa casa, que foi linda. Eu arrumei minha geladeira, eu conferi as coisas que estavam no meu congelador. Sabe? Isso é uma coisa que eu não faria tudo isso num sábado. Eu não terminei o sábado me sentindo cansada. Eu usei a minha escova de esfoliação a seco, que tinha mais ou menos uns 6 meses que eu não usava. Eu fiz skincare com produtos que também tinham mais ou menos 6 meses que eu não usava. Eu fui dormir por volta de 10 e pouco. Acordei no domingo descansadíssima, super leve. Eu bati papo com a Maíra, assim, umas 5 horas direto.
Foi delicioso. Com certeza, eu vou fazer isso na maior parte dos sábados que eu ficar em casa, de ficar realmente sem telas, porque, nossa, foi incrível. Fiz tanta coisa que eu queria ter feito muito tempo, eu não tava entendendo pra onde que o tempo tava indo, sabe, gente? Porque eu sei, não tenho tempo, eu entendo. A gente só tem 24 horas mesmo, é uma questão de escolha. Só que as coisas que eu já estou fazendo, eu não queria tirar elas, eu não queria. Eu quero ler um livro, então eu não vou treinar meu cachorro. Eu quero ler um livro, então eu não vou desenhar. Falei, uai, onde é que tá esse tempo? Aonde que tá indo meu tempo? Pois é, queridas, tava indo tudo pra tela. Agora consegui voltar com esse processo. Então, experimentem qualquer quantidade de tempo possível para você sentir que a sua vida acontece fora do celular. Avisa para as pessoas que você acha que são importantes, que podem te ligar, que podem ficar preocupadas com você se você ficar offline. Avisa para elas, manda mensagem, explica, fala, olha, tô testando um negócio, o celular me deixa ansiosa, eu não quero ficar mais no celular, então eu vou experimentar ficar offline, se precisar me ligar, me liga. Vai lá, guarda o celular na gaveta, desativa as notificações e deixa ele pra tocar no volume alto. Então se me ligar, você vai ouvir, vai atender, entendeu? Mas não vai conferir o WhatsApp o tempo todo, porque qual que é o ponto? A maior parte das coisas pode esperar. E vocês vão ver o tanto de tempo que surge. Você não precisaria abrir mão de tudo, sabe? Você pensa, eu assisto televisão, assisto série no meu final de semana, o final de semana inteiro. Se você decidir que você vai assistir 5 episódios de série, ao invés de assistir o final de semana inteiro, você já vai ter mais tempo. Se isso for o que é possível agora, faça isso, que ótimo, que delícia. O possível é sempre melhor do que o perfeito. E aí, aqui eu quero inaugurar uma coisa também, que eu, inclusive, não falei com a Sucena, ela vai descobrir enquanto ela ouve isso aqui pra fazer a capa, a arte da capa, que foi uma sugestão de uma Flor de Miner, e que ela... Esqueci o nome dela, me perdoa, eu te amo, eu adorei a sugestão, mas esqueci o seu nome. Que é o seguinte, agora no final de todos os episódios a gente vai indicar alguma coisa. Alguma coisa que foi legal nessa semana, alguma coisa que a gente gostou e lá. E eu vou indicar pra vocês o livro Os Mentirosos, que foi o livro que eu li no meu tempo offline. Gente, que livro bom. Triste, 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 triste. Não vou dar spoiler, porque eu li sem saber nada. A gente tem feito isso agora, que eu falo, Sucena, me manda um livro. Ela me manda um livro e eu leio sem saber nada do livro. Então eu não sabia nada do livro. E eu achei incrível, a escrita é deliciosa. Tem uma moça lá que ela descreve uma personagem de um jeito que eu achei que é a minha descrição. Ela me descreveu. No final das contas, eu nem achei que a personagem parecia tanto comigo, mas essa descrição é tudo. Que ela falou que a menina era açúcar, curiosidade e chuva. Putz, que coisa mais linda. Basicamente, para dar um contexto para vocês do livro, mas não dar spoiler, é sobre uma família muito rica, que é os Sinclairs, e aí é sobre uma ilha, preste atenção, uma ilha que eles têm e que vai a família toda passar o verão nessa ilha, e aí tem um romancezinho de verão, enfim, tem adolescentes, e tem crianças, e tem os idosos, e coisas de gente rica, e aí tem uma pessoa que não é da família, mas que vem com um dos meninos todo verão, e aí começa, né, um romancezinho com uma outra menina. Ai, gente, muito legal. E aí, assim, a escrita é muito gostosa, é livro de ler rápido. Eu li esse livro acho que em 2 dias, eu li realmente no tempo do fim de semana. Comecei a ler um pouquinho antes, ao longo da semana, mas li a maior parte no tempo offline. E terminei o livro chorando. O que eu quero que vocês entendam que é uma coisa importante. Porque eu sou uma pessoa que não costumo chorar muito assim com... Tenho até chorado mais, mas não costumo chorar tanto assim com obras. Chorei. Foi triste o final, mas também foi lindo. Então é isso, fica aí a sugestão, Os Mentirosos. Não sei o nome da autora. É isso que eu posso fazer por vocês hoje, tá certo? Então aqui, se você gostou do episódio, me dá aí 5 estrelas no Spotify, avalia com gostei no YouTube, enfim, faz aí o que você precisar fazer na plataforma que você tá pra me falar que você gostou. Me conta o que você achou dessa sugestão no final de cada episódio, que eu acho que vai ser legal. Encontro vocês na semana que vem. Beijos, fiquem offline um pouquinho, quem sabe, 15 minutos depois de ouvir esse episódio, põe um cronômetro, fica offline, depois você me conta. Tchau!